E nós estamos recebendo agora o terceiro candidato a presidente da OAB Ceará, o senhor advogado criminalista Francisco José Colares Filho. Obrigada pela sua presença aqui no Diário da Manhã. Por que ser candidato à presidência da OAB Ceará? Bom dia, Wellington Nunes. Bom dia, Márcia Thier. Bom dia. Na verdade, a nossa luta não começou em 2012. A nossa luta começou em 2006, quando vários colegas advogados e advogadas nos procuraram para que nós tivéssemos mudanças na OAB. Então nós lançamos um pleito para disputar de igual para igual. Das propostas que o senhor apresenta, há uma delas que fala sobre criar mecanismos para que os prazos dos juízes e promotores sejam efetivamente cumpridos. É algo que todo mundo espera. Que mecanismos são esses que o senhor intenciona que a OAB possa criar? Olha, o judiciário, quando quer cumprir uma meta imposta pelo CNJ, ele manda pedir o apoio da entidade maior que é a OAB, para que a OAB forneça elementos para que eles cumpram suas metas. Então a OAB poderia, em contrapartida, exigir do judiciário que ele cumprisse os prazos também. Porque se o judiciário cumprisse seus prazos processuais, o juiz, o promotor, com certeza os processos seriam julgados mais rapidamente, o advogado teria seus honorários mais rapidamente e melhoraria com certeza as condições de vida do advogado. Quais são as principais pendências que a categoria tem hoje na sua visão? O advogado em si, ele ficou em segundo plano. De umas administrações, de umas 4 administrações para cá, o advogado ficou em segundo plano. Em primeiro lugar estava sempre a sociedade, os interesses da sociedade. Na nossa administração, são 96 colegas que compõem nossa chapa, parte delas, quase 30%, de advogadas, que resolveram afastar-se um pouco dos seus afazeres domésticos, além da advocacia, para enfrentar essa luta árdua de dar a melhor condição a nós advogados. O senhor fala que a OAB passou um tempo voltado mais para a sociedade. E hoje a OAB é uma referência para várias questões afetas à sociedade. Isso não poderia gerar um isolamento da ordem nessa questão da sociedade? Porque eu entendo o seguinte: se eu prego a transparência, eu tenho que ser transparente. Eu não vou querer fazer na casa dos outros o que eu não faço na minha. Então, na nossa administração, todo advogado vai ter participação efetivamente na entidade. Porque nós representamos a sociedade. A sociedade não pode viver sem o advogado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, deve, sim, estar o advogado. Seja ele iniciante de carreira, seja o advogado que tenha 40 anos de profissão. Eu não posso me ater apenas aos novos advogados. Vamos dar condições aos novos. E os antigos, aqueles que lutaram até hoje para que os novos tivessem oportunidade no mercado de trabalho. Então, nós acreditamos que os advogados que durante esse tempo todinho hibernaram, ficaram dormindo, encontraram agora uma pessoa, não uma pessoa do presidente, no caso do Dr. Colares, mas sim 96 pessoas do meio deles, que são militantes, que vivem da advocacia exclusivamente, que não tem apoio de ninguém, não tem oligarca. Nós somos todos advogados. Então nós levantamos a bandeira para que a advocacia rejuvenesça, ela seja reconstruída, ela possa dizer: eu sou advogado. Hoje, o que acontece é que os novos advogados querem o quê? Concursos. Porque a entidade não se preocupou em dizer: jovem advogado, vocês vão ter o apoio da OAB para enfrentamento do dia a dia na justiça. Que é o treinamento que o senhor propõe em relação à prática forense. Isso. Todos os níveis. E tem mais. A nossa chapa é a única composta pelos 3, vamos dizer assim, os 3 fóruns. Nós temos conselheiros da Trabalhista, temos conselheiro da Justiça Federal e conselheiro da Justiça Estadual. Por que nós fizemos isso? Porque o advogado precisa, e sempre precisou, de uma ordem que estivesse próxima a ele. Então, se eu sou trabalhista por essência, né, então, diariamente, eu vou estar lá na Justiça do Trabalho. Então, a OAB vai estar, através de seus conselheiros, que terão carta branca para agir na hora que for necessário, como a entidade estivesse lá. Candidato, uma das propostas do senhor é fazer com que o Executivo realize concurso para defensores públicos.
Inclusive, dá até uma meta, 2 defensores em cada vara. Nós temos uma defasagem muito grande de defensores públicos no Ceará. Como é que o senhor vai pressionar o governo do Estado a isto? Olha, como a OAB, né, pode pressionar? A OAB pode, não, ela devia ter feito isso há muito tempo. O que acontece, eu repito agora, é que o judiciário, quando quer cumprir suas metas, ele pede apoio da OAB e a OAB presta esse apoio a eles. E tem mais, sem remuneração, como foi o caso agora recente, onde a presidente do tribunal pediu o apoio da OAB para que ele indicasse advogados para cumprir a meta do júri popular. E a OAB indicou. E eu questionei ao presidente do tribunal quem é que ia arcar os honorários do advogado. Se era a OAB ou era o judiciário. E ele disse que a OAB indicou os advogados para trabalhar de graça. E ninguém é obrigado a trabalhar de graça, não. Nós pedimos, através de uma representação junto à Assembleia, na época do Dr. Lúcio Alcântara como governador, de que ele criasse um decreto onde os honorários, fosse pago honorários advocatícios aos advogados dativos, como é feito em Santa Catarina, em Minas Gerais, né? Ou seja, se o juiz nomeia o advogado como dativo, ele tem direito à remuneração. E isso não acontece, né? Então, esse é o nosso objetivo. É cobrar do judiciário que ele tenha como pagar os honorários dativos, ou então fazer concurso para que cada vara tenha 2 defensores. Como é que o senhor pode falar em justiça e equilíbrio da justiça se as partes são humildes e comparecem a uma vara e só tem um defensor público? Como é que a outra parte vai ficar? Vai ficar desassistida. Então tem que ter em cada vara 2 defensores públicos para que haja igualdade de tratamento, para que uma das partes não fique desamparada tecnicamente. Então nós temos os mecanismos para cobrar do governador. Porque se ele fosse pagar, de acordo com a tabela da OAB, um júri popular, por exemplo, seria R$18 mil. O que não é, um júri, o que não é o que um defensor público ganha por mês. Por mês, né? Outra proposta que o senhor apresenta também é para os novos advogados a isenção da anuidade pelos primeiros 2 anos e uma redução de 30% na anuidade. Há um cálculo para saber se isso não pode gerar um impacto na estrutura, na manutenção da estrutura da OAB? Olha, eu acredito que não vai haver esse impacto, porque nossa proposta é baseada no que entra e no que sai. Se eu reduzir as minhas despesas, com certeza eu tenho como bancar. Por exemplo, até uns 2 anos atrás, a OAB tinha a obrigação, né, segundo o Estatuto, de manter salas em todas as dependências de repartições. Por quê? Porque estava no Estatuto do advogado. Mas, no momento em que foi julgada a ADI 1127, que tirou o controle da OAB sobre as salas, então ela não tinha mais a obrigação de estar gastando desnecessariamente. É o que está acontecendo hoje. Reinauguração de sala não sei onde, inauguração de sala não sei onde. Onde era a obrigação do Estado fornecer os meios para que o advogado possa exercer seu mistério, e nós pagamos o pato. Como é que o senhor acha que deve funcionar a questão do 5º Constitucional, que destina vaga de advogado para o Tribunal de Justiça? É um assunto que sempre tem nos preocupado, que, repito, em 2009, nós tínhamos como proposta encaminhar ao Conselho Federal para que fosse mudado, né, um projeto para que fosse mudado o 5º Constitucional. Porque eu acho que quando o desembargador, que é do 5º, que é da OAB, passa pelo crivo do judiciário e depois pelo crivo do executivo, como é que se pode falar em independência? Se eu estou subordinado, tenho que pedir favores aos desembargadores ou favores ao governador. Então nós tínhamos a proposta disso, de evitar que o advogado que fosse escolhido pela categoria fosse indicado ou pelo judiciário ou pelo executivo. Inclusive hoje existe uma proposta nesse sentido, tramitando uma emenda constitucional, para que o 5º não seja mais submetido ao judiciário. Já é uma grande vitória nossa. Como também foi a vitória nossa daqueles que queriam e querem mudar a OAB em relação às campanhas. O que nós vimos no passado eram campanhas milionárias, onde eram gastos milhões
E de onde ia ser recuperado esse dinheiro? Se os conselheiros, se os componentes não são remunerados. Como é que eu gastava milhões numa campanha se eu não tenho retorno? Nós conseguimos, eu digo nós sim, porque os militantes, os advogados, tinham proposta de que houvesse a igualdade de tratamento. E quis Deus que nessa eleição já se houvesse mais ou menos uma igualdade. Né? Então nós temos os mecanismos, sim, porque o mecanismo maior do ser humano, aqui dentro, é lutar. E lutar com garra para conseguir seus objetivos. O senhor fala também sobre questões de decisões democráticas e consulta à classe. Há hoje estrutura para consultar todos os advogados por uma decisão da presidência da OAB? Não, não é para consultar. Veja bem, a nossa colocação é de que, antes do Conselho aprovar alguma coisa que interesse aos 27 mil advogados, eles devem ser consultados. Da coisa mais simples à coisa mais complexa. Por exemplo, quando a festa do dia do advogado, por exemplo, eles fazem uma festa onde? Vamos fazer uma festa lá no Marinas, vamos fazer uma festa lá no Dunas, vamos fazer uma festa não sei onde. Mas não consulta o colega advogado, ou a colega advogada, de onde seria o melhor local, onde teria mais fácil acesso, né? Qual é o tipo de música que você gostaria de ouvir na sua festa? Quer dizer, o advogado não tem. Ele recebe, mas não tem como escolher. É isso e acabou-se. Então, na nossa gestão vai ser o quê? Tudo que diga respeito ao advogado vai ser consultado através dos e-mails que nós temos, os e-mails eletrônicos, para que eles respondam onde quer seja feito, comemorado o Natal, por exemplo, o local mais adequado, porque só vai desses locais quem tem condições, né? E nós não somos oligarquias são eles. O senhor fala também que a OAB tem a obrigação de garantir ao advogado as condições mínimas para que ele possa defender o jurisdicionado. O senhor acha que essas condições ainda estão a desejar? E muito. A começar pelo piso salarial. Não se pode aceitar que um advogado, o recém-formado, passou 6 anos na faculdade, paga o exame de ordem, paga carteiras, tudo, e vai para o mercado. Difícil. A primeira porta que ele se bate era um cartaz. Desacatar funcionário, artigo 331. Quer dizer, já entrava, né, com receio de ser mal interpretado. Então isso aí fez com que os grandes escritórios fossem captando esses jovens advogados a um preço irrisório. Como é que eu posso, com R$2.000, eles pagavam R$1.200 ao advogado, para o advogado manter uma roupinha digna de apresentação, manter um carrinho, pelo menos. Então, eu acho que era um salário ridículo. Então, nós cobrávamos, naquela época, em 2009, um salário pelo menos de R$3.600 naquela época, que hoje estaria na faixa de R$5.000, para que o jovem advogado tivesse condições mínimas de investir, ter um carrinho para se desenvolver suas atividades. Que esse é um piso que o senhor defende. Então. Com certeza. Como também defendo acabar com os laçadores da Justiça do Trabalho. Porque eu acho que o advogado, advogado, é que tem que mostrar e não captar clientes através de outros meios. Então nós vamos tentar acabar com os laçadores da Justiça do Trabalho. Em relação à justiça, nós sabemos hoje que ela está cada vez mais virtualizada, os processos estão deixando de ser de papel para passar a serem virtuais. O senhor parece que não aceita muito a forma como esse peticionamento eletrônico está sendo feito, por quê? Não é o problema de como está sendo feito. Até porque se ele já estivesse todo instalado, seria uma beleza para o advogado. Mas o que nós não concordamos, né, é que antes de concluir a coisa, você torne obrigatório. Você impedir que o advogado hoje entregue uma petição física é ferir o livre exercício profissional. Então, quando o tribunal baixou a determinação de que seria obrigatório o peticionamento eletrônico, eu senti na pele. Digo, não, está errado. Eu tenho vários colegas e colegas advogados que não têm um certificado digital. Como é que essas pessoas vão poder exercer seu mistério se o tribunal está cobrando? Porque para você ter o certificado digital, você tinha que estar em dias com a entidade.
Eu reclamei ao diretor do fórum dessa posição dele, de que ele recebesse papel físico, e reclamei junto à OAB para que o presidente não vinculasse débito com certificado, que eram coisas independentes. E nós conquistamos isso junto à entidade. Ou seja, não é obrigado o advogado estar em dias com a entidade para ter o certificado digital. Então, nós temos mostrado que nós fazemos pelo advogado. Nós fazemos por acontecer, não esperamos acontecer, não. Nós fazemos. Volta e meia há um questionamento quanto à formação, à qualidade da formação dos advogados pelas faculdades e universidades brasileiras. O senhor tem uma proposta que é a OAB ficar vigilante quanto à atuação desses novos advogados. E fala também, como nós já comentamos aqui, cursos da prática forense. Como é que isso seria na prática, candidato? Olha, hoje não. Nós temos a medicina, por exemplo, que você faz o curso todinho. E a residência depois. E tem a residência. O que é a residência? É para você exatamente se especializar naquilo que você vai querer exercer o amanhã. Então, se o advogado, né, estivesse ali fazendo primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e tivesse boas notas, certo? Então, ele iria, nos últimos 2 semestres, iria fazer tipo um estágio acompanhado em escritórios, né, e que ele fosse remunerado por aquele serviço prestado. Então, nós temos os mecanismos. O que vale é aplicar. E nós temos grandes advogados que poderiam dar essa chance aos colegas que estão iniciando. Porque você vai na faculdade é uma coisa. Quando vai para o enfrentamento dos balcões, né, por sinal, o ano passado criaram uma tal de bilheteria, onde o advogado, a advogada tem que ficar de 4 para ser atendido. Imediatamente nós nos reunimos e pedimos providências ao tribunal para que aquilo acabasse. E alguns dias depois fomos respondidos pelo Tribunal de Justiça de que aquilo era provisório, mas que estavam trabalhando para acabar com aquela humilhação. Fomos nós, OAB com você é progresso, que conseguiu tudo isso. E mesmo sem ser da OAB, mas conseguimos, porque nós vivenciamos o dia a dia do colega advogado. Nós vimos no passado colegas morrer de fome. Por quê? Porque a OAB não dava um amparo para essa pessoa. Nossa gestão vai ser diferente. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser rico, pode ser pobre. Quando ele precisar, vai estar sempre a OAB ao lado dele. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma instituição, claro, que defende os advogados, mas ela também é uma instituição responsável por lutar pelo estabelecimento do Estado Democrático de Direito, pela boa manutenção dele. De que forma o senhor vê a Ordem dos Advogados do Brasil junto à sociedade, nas várias comissões que existem dentro da Ordem, que muitas vezes ajudam a população a resolver seus problemas, seus conflitos? Olha, repito, a Ordem, ela tem como um papel secundário defender a sociedade. Mas o pilar da OAB é defender a mim, defender a doutora Maria Aida, defender a doutora Maria Simone Cirilo, 42 anos de advocacia que nos apoia nessa campanha. Entendeu? Então, são essas coisas que eu não entendo. Eu lutar por banheiro público de rodoviária, se eu devia lutar sim, para que o fórum, esse fórum grande, Titanic, chama, dividisse os banheiros. Você agora tem um banheiro centralizado, onde as pessoas, os funcionários escovam os dentes, onde as pessoas entram para fazer as suas necessidades, num local só. Né? Então, antigamente nós tínhamos, em cada ala do fórum, tinham 3, 4 banheiros para o geral. Hoje centralizado. Isso para mim é constrangimento. Isso é a bandeira que nós devemos levar, de que o tribunal dê condições para que os transeuntes sejam também, né, seus direitos respeitados. Candidato, entramos agora no nosso último minuto de conversa. As suas considerações finais, que o senhor queira fazê-las, fique à vontade. Eu queria primeiramente agradecer ao presidente da Comissão Eleitoral, o doutor Aldamir Pessoa, que foi quem teve a coragem de aqui comparecer ontem e conseguir, através do Roberto Moreira, esse espaço para que nós estivéssemos aqui hoje, dizendo o porquê que não estivemos aqui ontem. E quis Deus que nós não estivéssemos aqui ontem. Porque eu acho que debate é ideias.
propostas. E o que lamentável não ocorreu ontem. Então, eu queria que você, advogado, você do interior, você, meu amigo advogado, minha amiga advogada, pensem em quem fez e aqueles que prometeram fazer. Nós temos história. Nós ajudamos o advogado no dia a dia. Nossa chapa é genuinamente de militantes, que vai sempre estar ao seu lado. Não vai se ausentar, não. Porque o papel da OAB é sempre estar ao lado do advogado. Por isso, eleitores do interior, a quem eu não tive o prazer de contactar pessoalmente, pensem que o voto pode decidir o destino de 27 mil advogados. Ou seja, 13.500 que estão em dias para votarem, que são os nossos eleitores, e o resto que não podem votar, mas podem sim gritar pela liberdade da OAB, para que ela seja forte, destemida, independente, como são os 96 membros que compõem a chapa OAB é Progresso, é 30. Dia 19, dia da bandeira, nosso lema é ordem e progresso, e a da OAB com você é Progresso 30. Muito obrigado. Obrigado, candidato. A gente agradece a sua presença aqui no Diário da Manhã. Márcio. Peço que o senhor aguarde só mais um minuto, por minutinho, gentileza, por favor. Vai só chamar aqui o próximo Vitor. Porque daqui a pouco a gente fala com